E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer mais uma vez aí pela sua atenção e pelo seu tempo. Estava pensando esses dias, muitas coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia, em função de algumas mudanças que às vezes acontecem, são necessárias para o dia a dia das pessoas, o relacionamento que a gente tem na nossa casa, ou seja com a família, seja com os amigos, o pessoal do trabalho. E eu vejo que sempre tudo que a gente cria e a gente busca dentro da nossa vida, a gente tem que ter aprender como mensurar o limite de algumas coisas e de que forma o limite anda junto com respeito. Então é algo que eu venho buscando tentar entender isso de uma maneira um pouco mais profunda em relação desde quando isso começou a se tornar uma referência na minha vida, que eu consegui trazer isso, como melhor ponderar e analisar o limite associado ao respeito. Para mim essas duas coisas andam junto, o limite e o respeito. Qual é a base que eu tive e qual é a base que de repente você teve em relação às limitações que a gente tem, qual o limite de algumas coisas, até onde eu posso ir, e o que isso está associado com respeito. Então isso acontece que vem de gerações, vamos colocar os nossos pais, aprenderam com os nossos avós, e aí isso é passado de geração. Então tem aquilo que é passado dos nossos pais para nós, mas também tem o nosso ponto de vista, aquilo que a gente viu os nossos pais fazerem e aquilo que a gente viu os nossos avós, ou outras pessoas, ou outros modelos que nós tivemos. E aí quando chega determinado momento da nossa vida que a gente começa a entender um pouco mais sobre o limite e o respeito, a gente começa a fazer algumas associações e começa a interpretar isso de uma forma que isso é constituído na nossa infância, através de um exemplo que a gente acabou tendo no nosso dia a dia, em diversos afazeres. E isso a gente acaba trazendo para as várias coisas que a gente faz na nossa vida. Lidar com os amigos, atividades que a gente faz no nosso meio profissional, no trabalho, na empresa. E a gente tudo tem as coisas que tem o seu limite e tem o respeito. E de onde isso surge? Como a gente aprende? Com os exemplos que a gente teve na nossa vida. Como às vezes tem pais que tentam passar às vezes os limites para os filhos e a gente tem que parar para refletir e analisar as nossas atitudes. Como de repente eu vou falar para o meu filho ter um limite sobre algumas coisas e tentar impor um respeito, que eu acho que respeito a gente conquista, não é imposto. Se eu tenho, minha atividade profissional, eu desenvolvo trabalho, seja, home office, eu trabalho fora e volto para minha casa e o meu filho está lá. E o momento de eu estar com a família, eu fico lá trabalhando e fazendo outras coisas. Já aí é algo que eu não estou dando um bom exemplo, porque até onde vai o limite do trabalho? Como isso é armazenado na cabeça, às vezes, da criança? Poxa, meu pai volta para casa e por que ele continua trabalhando, sendo que agora é o momento dele estar em casa? Então, eu mesmo, através da minha atitude, eu não consegui discernir dentro de mim qual é o limite de algumas coisas. Não estamos falando sobre alguns casos que às vezes acontecem, situações que são necessárias, mas eu digo qual é aquilo que você pratica constantemente. Então eu tenho que estar atento a isso. Poxa, qual que é o limite? Eu chego em casa, eu tenho que ter alguns hábitos. Eu vim aqui, eu quero passar, qual que é agora? O que eu preciso fazer, o que eu preciso praticar quando eu estou aqui é estar com a minha família, fazer as coisas, entender que tem que ter algumas limitações, porque quando a gente pratica isso, a gente tem que parar para ter uma consciência a mais que você está servindo de exemplo para outras pessoas, para os nossos filhos. Seja você profissionalmente o homem ou a mulher que chega em casa, ou até mesmo tem a situação, às vezes, da mãe que fica em casa, ou o pai que fica em casa, faz os afazeres, as tarefas de casa. Quando chega para reunir a família, a pessoa está lá ainda continuando fazendo as coisas de casa e não para estar junto com a família. Eu entendo que tem as responsabilidades, mas o que mais vem agregado a isso?
né? Então, poxa, tem que ter um limite. Um limite, porque se você passa isso e você não sabe ter esse discernimento, que é necessário você, vamos parar aqui, agora é o momento de eu estar com a minha família, também chega até ser uma falta de respeito. Poxa, é um momento que eu tenho que estar com eles, que tem que estar todo mundo junto, e eu não estou respeitando esse momento nosso. Eu não estou aproveitando. Então, são coisas que a gente tem que parar para aprofundar um pouco mais. Situações que às vezes acontecem, da família estar reunido na mesa, está todo mundo sentado, e, poxa, como que a gente consegue ser um exemplo para as pessoas estarem ali realmente curtindo o momento, não estarem no celular ou fazendo algumas outras coisas que não estejam ali naquele momento presente, aproveitando aquela situação da refeição? Então são coisas que a gente tem que parar para analisar e perceber. Por que não conversar? Olha, próxima vez que a gente sentar e reunir, vamos tentar às vezes não ficar com o celular, vamos aproveitar esse momento. Porque fora isso, a gente aprende a ter alguns limites que são importantes para nosso dia a dia, para as relações que a gente tem, e consequentemente a gente respeita a atitude das outras pessoas, aquilo que de repente ele se engaja em fazer, se propõe a fazer. É uma forma de respeitar muito as outras pessoas quando a gente tem essa atitude. Também acontecem situações que a família está junto e os pais querem passar o seu momento junto. Como passar isso às vezes para as crianças, ou o que isso tem a ver na formação dela do momento hoje para frente. É entender que cada um tem o seu momento. Há um momento do pai brincar com os filhos, da mãe brincar com os filhos, há um momento dos irmãos ficarem juntos, dos primos, há um momento dos pais ficarem juntos. Então tem que haver essa interação, porque quando isso fica incrustado, bem fundido no nosso alicerce, que a gente vê que isso é importante, ter esses limites, porque é uma forma da gente respeitar. Quando a gente cresce, a gente começa a analisar as coisas de uma outra maneira, a gente começa a perceber um pouco mais até onde eu posso ir, de que forma, quando eu ultrapasso o meu limite, eu acabo desrespeitando a outra pessoa. Mas isso não é que a gente vai acertar, não, a gente vai errar muitas vezes, mas o importante é a gente sempre ter esse norte, esse propósito, com a intenção sempre de aprofundar e ter uma consciência não superficial, aprofundar um pouco mais. Então era isso que eu queria passar para vocês nessa semana, espero que tenham gostado. Quem for novo no canal, se inscreva, toda semana tem vídeo, e quem for aí já faz parte do canal, por favor, compartilhem e divulguem. Uma boa semana. Tchau, tchau.